Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Então, renovo o meu agradecimento, Padre Fernando, pelo convite de estar aqui. Nós conversamos semana passada e quase que eu não conseguia, né? Mas Deus é muito bom e vai encaminhando as coisas. Eu estou aqui também para agradecer por muitas graças recebidas ao longo desses dias, que certamente Santa Efigênia encaminha muita coisa para nós. Como mulher de fé, de coragem e peregrina de esperança, ela nos antecede de alguma maneira. E não é à toa que o seu dia é no dia de um grande apóstolo também, pregador da sua Etiópia e do seu lugar de origem, e isso também é um sinal de muita alegria para nós. Então, em nome da comunidade também, que eu faço parte dessa comunidade, já agradeço o tempo que você passou de ministério aqui, que vai aí finalizando, entregando esse momento, com grande alegria e com muito reconhecimento do nosso povo. Então, é muito bom tê-lo aqui. Você não vai ficar livre de nós tão fácil, né? Nós vamos onde você estiver, eu já te disse isso aí. Bem, é uma alegria estar com vocês aqui neste dia. E eu dizia para o Padre Fernando que, como jesuíta, eu não poderia deixar de celebrar São Roberto Bellarmino, é um santo muito importante para nós. Hoje é dia, né, Roberto, do seu santo onomástico também. Então aproveite para rezar também pela sua vida e a vocês que nos acompanham, conhecer um pouco a história de São Roberto Bellarmino. Nós, jesuítas, nunca quisemos dignidade eclesiástica, tanto que a gente ficou muito surpreendido com a eleição do Papa Francisco, porque são pouquíssimos os bispos que nós temos, que não faz parte do nosso carisma. Então, foi uma raridade ter tido na igreja um homem como o Papa Francisco, principalmente porque quando existem bispos jesuítas é porque eles vão para alguma frente de missão. Eles vão para algum lugar onde o povo tem dificuldade de estar. E essa frente de missão, nós terminávamos o Evangelho falando dessa sabedoria de Deus, né? Que hoje, Roberto Bellarmino, na Companhia de Jesus, nós temos apenas 2 doutores. Um deles é Roberto Bellarmino. Nem Santo Inácio não é doutor da igreja. Deveria ser, na minha opinião, né? Porque tem tanta coisa importante, tantos instrumentos que a gente utiliza, como os exercícios espirituais, por exemplo, que são de grande ajuda para a igreja, e isso não fez de Inácio, talvez também nem ele quisesse, um doutor da igreja. Mas Roberto Bellarmino foi um homem que se colocou à disposição, e os jesuítas torceram muito para ele não ser papa naquela época, porque de bispo ele se tornou cardeal, e logo depois da sua morte foi proclamado doutor da igreja, por causa do catecismo, que ele também ajudou a reformar, e tantas coisas que ele ajudou a fazer na igreja. E é interessante ver essa figura de Roberto Bellarmino, porque a nossa casa de formação, a principal casa que nós temos em Roma, que é uma casa internacional, se chama Colégio Bellarmino, e que foi aí entregue à Companhia de Jesus também para formar jesuítas para ir para os lugares onde se tem muita dificuldade na missão. O Papa Paulo VI dizia que o jesuíta é um homem de missão, que normalmente ele está nos lugares
onde pouca gente quer estar ou se sente confortável para estar. Nas encruzilhadas da vida, nesses caminhos, inclusive muitos deles caminhos espirituais. E sem dúvida nenhuma o testemunho de Roberto Bellarmino hoje é isso para nós. Talvez por isso o Papa lembrou do seu próprio nome e quis fazer uma oração hoje, dedicando o dia de hoje a Roberto Bellarmino. Dito isso, Roberto Bellarmino era bispo, e a carta que nós vemos hoje de Paulo, escrita a Timóteo, também evoca a figura de um episcopo. Na verdade, isso foi se tornando ao longo da igreja na figura dos bispos que a gente tem hoje. Só que eu não posso dizer que Timóteo foi um bispo, porque para aquela época seria um anacronismo. O bispo, como a gente tem na figura hoje, foi construído dessa figura ao longo da história. Mas é verdade que Paulo foi um grande amigo de Timóteo, que o acompanhou por 15 anos na comunidade de Éfeso, onde ele evangelizou, e era uma comunidade por quem Paulo tinha um carinho muito grande. E ao falar para Timóteo, Paulo está o tempo inteiro mostrando para ele que existe gente que tem vocação para ser presbítero, diácono e episcopo. Normalmente o diácono no serviço das mesas, o presbítero com um pouco mais de mobilidade, podendo ir a vários lugares, e o episcopo, que foi quem se tornou bispo depois, mais estável. Então nós vemos que hoje a figura principal, a palavra principal da primeira leitura hoje poderia ser modo de proceder. E aí, desde esses dias últimos agora, Paulo tem dado a Timóteo algumas advertências, não chamando atenção, mas admoestando Timóteo para que ele possa ser alguém que zele pela comunidade, garantindo a unidade da igreja local. E nós vamos vendo isso, e é bom que a gente perceba que a figura do bispo a quem nós devemos obediência faz isso também. Ele zela por um rebanho que lhe é confiado, e aí ele tem de ser minimamente, eu digo minimamente porque é o mínimo que a gente precisa fazer à frente do rebanho, é ter um modo de proceder que seja coerente. A leitura de hoje e as leituras de hoje estão fáceis de a gente comentar, porque o Evangelho também segue isso. Porque Jesus já começa fazendo uma pergunta: a quem iremos ou com que iremos comparar essa geração? Por quê? Porque se na frente da primeira leitura vem a palavra modo de proceder, no Evangelho Jesus pergunta: se vocês atuam de um jeito ou de outro, vocês serão julgados. Então não esperem menos do povo de Deus, não esperem menos dos amigos de vocês, das famílias de vocês e das pessoas com quem vocês convivem. Todo mundo está pensando alguma coisa. Ninguém cerca pensamento de ninguém. O que significa que a gente primeiro tem que relaxar com isso, hein? Porque nós não temos o domínio sobre aquilo que os outros pensam a nosso respeito. E Jesus tem uma grande clareza de consciência a respeito disso. Porque no Evangelho de hoje ele pergunta: com o que nós vamos comparar essa geração? Se vem João Batista, que era um grande profeta, e eles disseram que ele tinha um demônio, o filho do homem que caminha no meio de vocês e come e bebe com o povo e caminha no meio do povo, pelo seu modo de proceder, também está sendo julgado como um fanfarrão e um beberrão. Então, o que nós vamos dizer? Nós vamos dizer que o salmo que nós cantamos hoje vai dizer assim: grandiosas são as obras do Senhor. Se as obras do Senhor realmente são grandiosas na nossa vida, nós vamos dar um modo de proceder que testemunhe o que as obras do Senhor realizam em nós. Então, se por um lado a gente poderia ficar preocupado com o que as pessoas estão pensando de nós, com o juízo que estão fazendo, e eu diria assim, do juízo as pessoas partem para a condenação num pulo, porque a gente não fica apenas no pensamento, a gente pensa, a gente julga e a gente condena. Então, se a gente está emitindo juízo sobre tudo o que acontece, nós também seremos julgados pelo nosso modo de proceder. E quisera Deus que o nosso modo de proceder fosse prestar atenção nas obras grandiosas que o Senhor realiza na nossa vida, a fim de que nós demonstremos com o comportamento do dia a dia, no cotidiano, o que essas obras revelam do vínculo que nós temos com Jesus Cristo. Por isso que eu estou dizendo que hoje
a liturgia não está difícil de comentar. Porque se a primeira leitura fala do modo de proceder, de como eu tenho vivido, não se espantem, porque as pessoas estão pensando coisas e elas farão coisas com aquilo que elas pensam. Infelizmente, nós precisamos o tempo inteiro estar vigilantes a respeito dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos gestos, porque do pensamento a gente passa a condenação com muita facilidade. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: nem ele mesmo ficou isento de um juízo, mas ele foi julgado pelo seu modo de proceder. E o seu modo de proceder é revelado nas obras que ele mesmo realiza. E são as obras que o Senhor realiza na nossa vida que vão demonstrar para nós se a nossa conversão de fato acontece, manifesta que nós temos um vínculo com o Senhor e que esse vínculo me faz mudar de vida ou ser um pouco mais coerente. Então eu tenho modo de proceder no Salmo, as obras que o Senhor realiza na nossa vida e no mundo, e agora no Evangelho, a motivação que me faz viver, sendo coerente ou não, manifestando os vínculos que nós temos com o Senhor. Então eu vou deixar algumas perguntas para a gente já finalizar. Primeiro, porque se Efigênia é vista como essa mulher de fé e de coragem, e uma peregrina de esperança, com tudo que ela viveu nos desafios da vida dela, nós também somos convidados a responder a essas perguntas. Pergunta que a primeira leitura deixa para nós: qual é o meu modo de proceder? Eu preciso inventar um jeito? Claro que cada um de nós vai inventar seu jeito de ser cristão. Eu não duvido disso não, porque nós temos liberdade para assumir um jeito próprio de viver na fidelidade criativa que a própria fé desperta em cada um de nós. Mas essa pergunta é boa, ela é boa de ser feita. Qual é o seu modo de proceder? De que modo as pessoas olham para você e, pelo seu modo de agir, veem que você tem um vínculo com o Cristo? Veem que você é um outro Cristo no meio do mundo. E não fica pensando só nos bispos, nos presbíteros e nos diáconos, porque parece que a primeira leitura só fala para esse povo. Não, está falando para todos nós. O nosso modo de proceder diz muito sobre quem nós somos, sobre quem nós anunciamos, sobre a vida que nós queremos ter. Depois o Salmo gera outra pergunta para nós. Se as obras do Senhor são grandiosas, e você cantou tão bem isso, que nos ajuda inclusive a ficar um pouco mais até movido pelo afeto do que isso causa em nós, que obras o Senhor tem realizado na sua vida, das quais você faz memória afetiva todos os dias, e elas vão salvando você toda hora. Agora mesmo, antes de começar a missa, alguém me procurou e disse assim: há um ano atrás você se lembra o que estava acontecendo? E eu dizia: não me recorda, porque para essa pessoa foi importante a obra que Deus realizou e continua realizando na vida deles e da família deles. Quando a gente sabe isso, nós vamos vendo a delicadeza de Deus que nos salva no cotidiano. Nós não precisamos de grandes milagres, porque os milagres pequenos acontecem todo dia. Todo dia nós podemos chegar em casa e escrever um salmo de agradecimento por tudo aquilo que nós temos vivido, mesmo diante das dificuldades. Eu desafio qualquer um aqui a não encontrar, porque tem muito sinal de salvação no dia a dia. Por mais que a sua vida seja um rosário de lágrimas, hein? É possível e é necessário que a gente encontre a coragem e a fé para ser peregrino de esperança, porque senão nós vamos ser arauto da desgraça, e por aí já tem gente demais fazendo isso. O cristão é convidado a outra coisa, a manifestar na sua vida uma gratidão profunda, porque reconhece com gratidão os sinais e as obras que o Senhor realiza. E aí o evangelho fica muito fácil. Se você é criança ou não é, se é homem adulto ou é mulher na fé, se você vê que alguém toca, você dança. Se você vê que alguém louva, você louva, porque você percebe que o Senhor realiza grandes feitos, porque o que te motiva é algo muito maior, porque é a sua vinculação com Jesus Cristo. É dele que nós somos irmãos. É filhos de um Deus que manifesta alguém assim, tão humano, que se divinizou no nosso meio. A caminhada de Jesus de Nazaré, homem,
é uma caminhada de alguém que se entende filho de Deus e que nos faz nos aproximar todos os dias da pessoa e do rosto transfigurado de Deus no meio do mundo. E isso é muito bonito, porque a preocupação de Lucas nesses dias é comparar Jesus com os grandes profetas. Se ontem ele comparava Jesus com Eliseu e com Elias, porque o profeta Eliseu e o profeta Elias também fizeram grandes coisas em favor das viúvas, e o texto de ontem era em favor da viúva de Naim, ressuscitando, trazendo de novo a vida, levantando a vida e a dignidade daquele filho e daquela mãe, porque ela ia ficar sozinha, sem ninguém que a pudesse ajudar. Então, se ontem Lucas chamava Jesus pela primeira vez de Senhor, pelo modo de proceder de alguém que se compadece do povo, hoje Lucas já tira para nós a imagem de João Batista, dizendo: em João Batista também, que anuncia ao vivo, pessoalmente, a figura de Jesus, que é batizado por ele, nós vemos que Jesus é muito mais do que um grande profeta. É a presença real e eficaz de Deus transfigurada na nossa frente. Então não tem como a gente se perder na liturgia de hoje. Qual é o meu modo de proceder? Quais são as obras que atestam que eu reconheço a presença de Deus na minha vida e o que é que me motiva a viver isso pelo vínculo que eu manifesto como um discípulo e missionário e peregrino da esperança de um homem chamado Jesus de Nazaré, que eu acredito que é Jesus o Cristo. Se nós acreditamos em Jesus Cristo, é porque nós vemos em Jesus de Nazaré a figura de um Deus que se revela com um rosto muito humano e que vem ao nosso encontro todos os dias. Será que nós conseguimos fazer isso? Que eu já acabei. É só isso. É só isso tudo. É reconhecer as obras que Deus realiza em nós, e isso vai ser capaz de nos converter. Porque a gente vai todo dia reconhecer como Deus é bom e vai parar de se lamentar. E vai parar de murmurar, porque a vida tem muito mais motivos para dar graças, mesmo que a gente viva uma vida cheia de sofrimentos. Isso não significa que a gente não tenha sofrimento não, viu? Que a gente não tenha dificuldades, que a gente não tenha desafios para viver. Todo mundo tem. Se a gente sentar todo mundo aqui, ó, cada um de nós vai pegar o seu rosário de lágrimas aí e vai começar a desfiar. Mas não é para isso. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para olhar para essa vida com coragem, com a fé que essa mulher que nós festejamos nesses 9 dias também olhou, e ela nos precede. Deus vai à nossa frente. Então o máximo que a gente tem a fazer é reconhecer quais são os dons e bens que descem do alto, para que a gente seja capaz de unir as nossas vozes também num grande louvor ao Senhor, sabendo que Ele está conosco, caminha conosco e nos enche desse ânimo e dessa generosidade. Se ela fez isso, se São Roberto Bellarmino fez isso, se Timóteo fez isso, se Paulo fez isso, se Jesus fez isso, o que eu estou esperando para fazer também, né? Então fica aí, para nós isso. Santo Inácio gostava de falar isso. Se o santo fulano, que eu agradeço tanto e que eu tenho tanta fé, foi capaz de fazer isso, sendo homem ou sendo mulher, por que eu não posso fazer também? Então vou deixar vocês aí com mais uma pergunta, né? Se nós, que somos pessoas simples, mortais, podemos viver com tudo isso, e eles também viveram, o que está faltando? Está faltando que essas obras manifestem a graça de Deus em mim? Então, não faça obstáculo à graça de Deus na sua vida. Deixa a graça de Deus agir. Destrave os canais da graça que já estão presentes na nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.